Olá, de acordo com a teoria evolucionista, a espécie humana evoluiu de um ancestral comum dos macacos que nos faz um parente próximo do chimpanzé na escala evolutiva ao longo do tempo. Eu sou o professor Lisandro, do canal Biociências, e se você gosta de assunto como esse, me acompanhe nessa aula sobre as primeiras teorias evolutivas, o pensamento evolucionista de Lamarck, Darwin e Wallace. Mas antes de prosseguirmos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então me acompanhe. Desde a antiguidade até meados do século XIX, a comunidade científica e as pessoas acreditavam na ideia do fixismo, que defendia que todos os seres vivos permanecem imutáveis desde a sua criação, e no fixismo, que defendia a ideia de que todos os seres vivos foram criados para uma finalidade. Em meados do século XVIII, um naturalista francês chamado Georges-Louis de Leclerc, conhecido como Conde de Buffon, foi uma das pessoas que começou a se opor com o fixismo, lançando a ideia do transformismo. Buffon acreditava nas mudanças, né, nos seres vivos, porque já se sabia nessa época que ocorriam mudanças naturais no planeta. Então ele pensava, se essas mudanças ocorrem no planeta, elas também têm que ocorrer nos seres vivos. Então ele era adepto, né, à ideia da geração espontânea. Ele acreditava que muitos seres vivos surgiam de forma espontânea e que esses seres vivos tinham como que um molde interno, né, que faziam com que a partir desse molde interno, muitas variações, né, na anatomia, na forma dos seres vivos, poderiam ser desenvolvidas de acordo com as pressões do ambiente. Só que essa teoria acabou sendo limitada, né, porque ela não conseguia explicar certas condições evolutivas que apareciam nos seres vivos. Anos mais tarde, aproximadamente 40 anos mais tarde, no início do século XIX, um outro naturalista francês chamado Jean-Baptiste de Lamarck, conhecido como Cavaleiro de Lamarck, publica o livro Filosofia Zoológica. Lamarck acreditava na teoria do evolucionismo. Para ele, os seres vivos sofriam modificações ao longo do tempo. Lamarck também defendia a ideia da geração espontânea para organismos mais simples, né, e acreditava na influência do ambiente sobre os seres vivos. Ele acreditava que esses seres vivos eram criados espontaneamente de forma bem simples e que ao passar das gerações, ou seja, ao passar do tempo, esses seres vivos iam criando, né, estruturas, desenvolvendo estruturas até se tornar mais complexos. E a cada geração eles ficavam mais complexos ainda, ou seja, a complexidade crescente dos organismos. Lamarck ele defendia duas ideias. Uma delas era a lei do uso e desuso. Para Lamarck, quando um ser vivo usava muito uma estrutura, ele acabava desenvolvendo mais essa estrutura. E quando um ser vivo não usava uma certa estrutura ou órgão, esse órgão acabava se atrofiando e por vezes até desaparecendo. Então ele pegava, por exemplo, como exemplo, os flamingos. Para Lamarck, o flamingo tinha as pernas altas devido a ficar, né, a se alimentar dentro do lago, e para não molhar as penas, né, deles, eles ficavam esticando as pernas, né? Então, com isso, ao passar das gerações, na ideia da lei do uso, né, essas pernas iam ficando cada vez mais compridas e, portanto, os flamingos tinham as pernas altas. Né? O mesmo ele atribuía à girafa. Para ele, a girafa, lá no início, ela tinha um pescoço curto, mas como ela começou a comer, né, se alimentar das folhas das árvores, das copas das árvores, e essas folhas foram ficando cada vez mais altas,
Então, esse animal teve que ficar esticando o pescoço. E dessa forma, né, a lei do uso fez com que a girafa, hoje, né, nos dias atuais, tivesse o pescoço cada vez mais longo, né? O mesmo ele atribuía à serpente. Para ele, a serpente, no início, também tinha patas, porém, ela perdeu as patas devido à falta de uso, ou seja, o desuso, né? Para Lamarck, a serpente, ela encontrava facilidade de se rastejar, acabou não usando as patas, essas patas foram meio que atrofiando até que desaparecessem. A outra teoria que Lamarck acreditava era a transmissão das características adquiridas. Ou seja, para ele, quando um organismo adquiria uma característica pelo esforço ou pelo uso, ele passava essa característica para os seus descendentes, né? O que aconteceu? Com o tempo, essa teoria, embora foi aceita na época, ela veio perdendo a sua credibilidade. Por quê? Porque as pessoas não passam suas características para os outros, né? Então, aqui eu tenho o exemplo das mulheres da ilha de Karen, né, em Mianmar, que elas colocam argolas no pescoço para que o pescoço fique sempre esticado. Se assim fosse, as filhas delas não precisariam colocar essa argola, elas já nasceriam com o pescoço comprido, né? Mas não, as filhas também, ou seja, e esse costume é muito antigo, e até hoje elas estão colocando argola para poder esticar o pescoço, né? Outro exemplo é uma pessoa que faz musculação, ela ganha massa corpórea, mas nem por isso ela passa essa massa corpórea para os filhos dela, certo? Então, tanto essa ideia da transmissão das características adquiridas, como da lei do uso e do desuso, acabou caindo por terra. Nessa época, Darwin era um jovem, né? Ele estudava na Inglaterra, ele tentou duas faculdades, uma de medicina e a outra como clérigo, mas Darwin ele tinha uma propensão às ideias evolucionistas. Inclusive, ele leu as obras de Lamarck, né? A obra de Lamarck, e até se simpatizava com ela. Mas, na faculdade, nas universidades, Darwin trocou ideia com vários naturalistas, né? E é uma herança, inclusive, do seu avô, que era naturalista. E ele começou a trocar impressões e ideias, né? E, a partir disso, então, ele consegue, né, em 1831, navegar, né, no navio HMS Beagle, né, onde ele vai como naturalista de bordo, né, do navio. E ele então viaja por vários lugares do planeta. E nessa condição, ele então tem observações, ou seja, ele faz várias coletas em vários locais e vai observando. Darwin, ao passar, por exemplo, pela Patagônia, ele observou fósseis de preguiça gigante e comparou com as preguiças atuais e viu que elas eram muito semelhantes. Ou seja, embora essas preguiças gigantes não existissem mais, elas tinham uma anatomia, né, bem semelhante à das preguiças atuais. Na Cordilheira dos Andes, né, no alto das montanhas, Darwin também encontrou restos e fósseis de animais marinhos. O que ele pensou, né, levou a constatar que ali já fora o fundo de um oceano. Ou seja, mais uma vez, uma evidência de que o mundo se transforma, né? Assim como ele também, passando pelo Rio de Janeiro e outros países, ele coleta vários insetos, né, principalmente besouro, e compara com os fósseis da época e via muita semelhança entre eles. Mas foi em Galápagos que Darwin teve a sua melhor sacada, né? Então ele parou nessas ilhas de Galápagos, onde haviam as tartarugas e os tentilhões. E ele observou que havia dois tipos de tartarugas, uma de pescoço curto e outra de pescoço longo, e que elas viviam separadas, em ilhas separadas. E ele começou a indagar, por que será que elas se separaram? Será que elas brigam, se competem? Então ele
viu que não haveria nada disso. Ao observar essas tartarugas se alimentando, ele teve então a grande sacada. Ele percebeu que as tartarugas de pescoço longo habitavam ilhas onde a vegetação era arbustiva. Já as tartarugas de pescoço curto habitavam as ilhas onde a vegetação era rasteira, ou seja, era aquilo que elas tinham condições de se alimentar. Ou seja, ele começou então a ter a ideia de que o ambiente é que selecionava as espécies, né? Ele observou também nas aves, no quais ele descobriu que eram todas de uma espécie só, os tentilhões. Esses tentilhões, eles também habitavam ilhas diferentes. E ele percebeu, então, que, de acordo com o formato do bico, era onde o tentilhão estava. Ou seja, aquele que tinha o formato de bico para sementes, habitava as ilhas onde a oferta de sementes era grande. Já o que tinha bico para captação de insetos, habitava as ilhas onde a oferta de insetos era grande. Então, dessa forma, Darwin, né, começa a estudar e ainda apoiado na teoria de Thomas Malthus, né, onde ele leu o livro, né, que Malthus dizia que o crescimento populacional era mais rápido do que a capacidade que o planeta tinha de ofertar alimentos, o que, como consequência, ia levar a população à fome. Darwin, lendo isso, passa então a imaginar que isso também poderia acontecer no ambiente com os seres vivos, né? Ou seja, no ambiente natural também há falta de recursos. Não há recursos para todos, porque há fatores limitantes. Além disso, competição, predação e parasitismo. E que somente uma pequena população da espécie mantinha-se viva para manter o equilíbrio. E o que fazia? Quem eram esses escolhidos? Eram aqueles que se adaptavam melhor às condições do ambiente, ou seja, mais uma vez aqui, a seleção natural que selecionava os seres vivos, ou seja, as espécies, os organismos mais adaptados àquele tipo de ambiente. Mais para frente, Darwin então vai perceber que vários tipos de espécies habitam ambientes onde elas tinham adaptação, ou seja, eram melhores adaptadas àquele ambiente, né? Isso faz com que ele então pesquisa, né, observe bem esses animais e vai buscar então o princípio da ancestralidade e da variabilidade, ou seja, ele percebeu que dentro de uma mesma população de espécies, indivíduos diferiam, né, de pequenas particularidades, ou seja, tinham variações entre eles e que essas variações propunham para esses indivíduos melhores condições de adaptar. Então, aqueles que eram mais adaptáveis é que passavam essas estruturas, né, essas variabilidades para os seus descendentes. E dessa forma, também é que surgiam espécies diferentes dentro de um ambiente, ou seja, o princípio da ancestralidade, que espécies semelhantes partiram de um ancestral comum. Darwin então volta para a Inglaterra, né, e passa mais 2 décadas estudando, coletando evidências, né, e dados, até que ele, né, tenha a participação de Wallace, né? Como Wallace entra? O Wallace era um dos discípulos de Darwin, né, que morava nessa época nas ilhas, né, da Malásia e que observava e fazia coleções também lá, né, de dados para a teoria evolucionista. E o Wallace manda então um artigo para Darwin com as mesmas ideias, né? Ou seja, ele teve as mesmas sacadas, as mesmas descobertas de Darwin. Ou seja, ele mostrava no seu artigo que a seleção natural é que selecionava os indivíduos mais adaptados a um ambiente, certo? Então, dessa forma, Darwin, né, pega o artigo de Wallace mais o artigo dele
e apresenta esse trabalho em 1858 na Sociedade Linneana de Londres. E no ano seguinte, em 1859, Darwin então publica o seu livro A Origem das Espécies. Então, embora no início foi dado mérito a Darwin, hoje a sociedade, né, a comunidade científica, reconhece também os trabalhos de Wallace como colaborador e contemporâneo de Darwin. Então, hoje, a teoria da evolução ela é dada como mérito tanto para Darwin quanto para Wallace, porque ambos tiveram ideias semelhantes em locais totalmente diferentes. Então, essa foi a nossa aula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as próximas notificações e compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para que mais pessoas se beneficiem desse conhecimento. E também deixe suas considerações e suas impressões aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Muito obrigado.